explicações, né? Eu tirei aí esse um mês e pouco de férias das lives, porque eu realmente precisava. Vocês viram que eu tava esgotada, tava desmotivada, tava, como se diz? Tava ruim. Eu não tava bem. Eu não tava bem, tava desmotivada das lives, tava triste com o canal, com o caminho do canal, tava triste porque o canal não tava crescendo, o canal não está crescendo, vai continuar não crescendo, mas enfim. E tava triste porque como meu trabalho não tava explodindo, eu tava me sentindo excluída de um monte de coisa legal que tava acontecendo e eu não era convidada, não era inclusa por eu não ter números. E a verdade é essa, eu não sou inclusa porque eu não tenho números, né? Então, a minha frequência realmente estava muito baixa, tudo e tal. E aí tirei esse um mês de férias, falei, não quer saber, vou tirar esse um mês de férias, vou fazer qualquer outra coisa, vou sentir como é que tá e depois eu volto. Não fiz nem de final de semana, a gente tinha combinado que ia ser de final de semana, acabou nem sendo nem final de semana, nem nada. E só tava jogando com meus amigos de vez em quando, consegui jogar um pouquinho com o Mustache, consegui jogar um pouquinho com o Bruce, e só assim no offline mesmo, sem me preocupar em abrir live e tudo e tal. O que aconteceu é que neste um mês, mais ou menos, ou pouco mais de um mês que eu não fiz lives, eu percebi que eu não melhorei tanto assim a minha produtividade e como eu gostaria, né? Então, sendo eu uma procrastinadora profissional, eu falei assim, mano, eu não tô nem sendo produtiva do jeito que eu queria, nem me dedicando às coisas que eu queria estar me dedicando e nem jogando videogame. Então, eu não joguei praticamente nada, eu não avancei em nada. A única coisa que eu tive algum avanço foi zerar o Triangular Strategy, que eu coloquei o vídeo lá no canal, então se vocês não viram eu zerando o Triangular Strategy, tá lá, né, vocês conseguem ver a minha reação, porque quando eu vi que deu certo a minha estratégia, porque não tava dando certo a minha estratégia, sabe? Então eu tava assim, vou pensando algumas estratégias, na hora que eu achar uma que dá mais ou menos certo, eu deixo pra zerar na live. Só que aí deu muito certo, eu dei aquela sorte do algoritmo também, né, que deu tudo certo, eu consegui fazer tudo de uma forma que consegui usar tudo na hora certa, usar os recursos na hora certa, e acabou dando certo, então eu zerei. Então tá aqui no canal o Triangle Strategy, caso vocês queiram ver, né. Sendo assim, então, sendo eu uma procrastinadora profissional, o que eu vou tentar fazer nesse desafio de 30 dias seguidos de live? Se eu pular um dia, a contagem volta pro 0 até bater 30 dias seguido. Contagem volta pro 1. Eu vou me dar esse desafio de 30 dias seguidos de live. Por quê? Na live, aqui, ficando gravado, junto de vocês, batendo esse papo com vocês, eu vou tentar ser mais produtiva na minha vida. Exato. Então, tentar fazer um momento de estudo, ou deixar só no Just Sharing, entendeu? Tentar deixar no Just Sharing, a gente combina, vamos fazer um estudo, e aí vocês vão me falando durante a semana como é que tá o serviço de vocês, vocês estão com o serviço meio apertado, a gente deixa um low-fi, entendeu? Só de áudiozinho, e vamos todo mundo trabalhando junto, porque eu preciso refazer meu LinkedIn, eu preciso criar uma nova página, e tem que ser metade disso tinha que ficar pronto esta semana, porque neste final de semana eu vou realizar um dos meus sonhos, uma das coisas que eu mais tinha vontade de fazer, que é gravar um podcast Chocobros especial com a minha querida Andresa B. Plays. Quem não conhece a Andresa é uma pessoa magnífica, e com a minha professora de História do Japão, pra gente falar dos fatos históricos de racismo, de uso de puritanismo histórico para encobrir racismo em Assassin's Creed Shadow. Então nós vamos pegar o Assassin's Creed Shadow como nosso fio condutor, e vai ser lançado já, acho que dia 20, né, desse mês que ele lança. Parece que teve uns vazamentos aí, mas a data oficial vai ser dia 20. Esse final de semana eu estarei no Rio de Janeiro, então se tudo der certo eu vou abrir uma live do Rio de Janeiro com a Andresa.
E no sábado eu quero ver se eu consigo abrir uma live de manhã, né, também eu e a Andresa vamos abrir uma livezinha de manhã, mas vamos ver se dá certo. Se não der certo, zera a contagem, e aí segunda-feira, quando eu voltar à minha rotina normal, é o dia 1 de novo. Mas a ideia é a gente fazer umas livezinha contando um pouquinho os bastidores dessa gravação desse episódio. E esse episódio vai sair no meu podcast dos Chocobros, e ele vai sair também em formato MesaCast no canal dos Chocobros. E vai ser um MesaCast, gente, nível profissional, porque eu paguei uma pequena fortuna para alugar um estúdio de podcast profissional. Isso não é pra vocês, eu tô falando já na cara aqui, não é um investimento pra vocês, é um investimento pra mim, é investimento meu com as minhas amigas, com as pessoas que eu adoro e admiro, pessoas fodas, e eu quero deixar esse registro dessa conversa. Então assim, tomara que dê tudo certo, espero que eu consiga pagar todas essas minhas contas, que vai ter dinheiro pesado, haja aula depois pra eu dar, hein, ó, montar aí algumas palestras para poder compensar o financeiro desse investimento, mas era uma loucura que eu tava com vontade de fazer há muito tempo, e eu não vou largar a criação de conteúdo aqui para com vocês, só que eu vou modificar bastante. Por quê? Porque eu percebi que o meu foco não é eu ser criadora de conteúdo, eu quero ser produtora, eu quero estar nos bastidores dos maiores eventos, nos maiores canais de criação de conteúdo. Eu já tive o privilégio de ser produtora do Edu na nossa viagem pro Japão, e assim, aquela experiência abriu meus olhos de como eu não sirvo para ser criadora de conteúdo, mas eu sou produtora artística. Eu quero ser produtora artística, então eu quero começar a investir nessa nova carreira. E é uma coisa que eu tava um pouco desorientada, gente, desde que eu larguei a psicologia. Desde que eu deixei de ser psicóloga e eu passei a ser professora de língua japonesa, eu sentia que faltava alguma coisa. Eu sentia que ser professora de língua japonesa, ele é um extra, mas ele não é a minha essência principal. Ele é um extra porque eu não sou professora, eu sou professora de japonês. Eu falo francês, eu nunca vou dar aula de francês. Eu falo inglês, eu nunca vou dar aula de inglês. E é só o japonês porque é o japonês, entendeu? E pra ser sincera com vocês, eu sinto uma dificuldade que talvez outros professores também sintam, mas talvez em menor escala, talvez por serem, digamos assim, serem pessoas que têm o chamado da vocação, que é a questão do ter que dar exatamente o mesmo conteúdo 4, 5, 6, 7 vezes, né? Isso não é uma coisa ruim, mas pra gente que tá passando o mesmo conteúdo pela 10ª vez, com as mesmas piadas, com as mesmas referências, sabe aquela coisa quando você faz o 3º colegial numa escola e vai fazer o cursinho na mesma escola, e aí os professores, é o mesmo conteúdo, então são as mesmas piadas, nos mesmos momentos, é mais ou menos a mesma coisa, e isso me cansa, está me cansando. E está me cansando não no sentido de que eu quero largar, não, é só que eu preciso ter uma segunda profissão em paralelo que me desafie, que me surpreenda, porque se eu não tiver essa segunda profissão em paralelo que me joga criativamente pra frente, eu não vou conseguir executar essas aulas bem. É uma zona de conforto, é uma coisa que eu já faço tão bem, com tanta facilidade, que tá começando a ficar chato. E isso é complicado, né? E por que disso? Porque como o japonês é uma língua muito complexa, são relativamente poucas as pessoas que chegam no avançado. Que aí seria um desafio legal. Eu tenho poucos alunos no avançado, entendeu? Eu tenho alguns alunos que estão terminando o intermediário, então esses já estão bem gostosinhos, já são dinâmicas que eu não faço com tanta frequência, já são dúvidas novas, porque, né, eu não tô tão preparada, então tem aquela coisa do novo, do desafiador, e aí realmente é algo que
me pega, e aí eu fico bem empolgada de preparar material novo, de preparar as coisas, porque ficar preparando material novo pro básico é complicado. Por quê? Se a gente fica querendo inventar batatinha demais, a gente sem querer esquece que eu estou vendo aquele conteúdo pela milésima vez. O aluno não. O aluno tá vendo pela primeira vez. E se ele tá vendo pela primeira vez, provavelmente aquele primeiro formato que eu pensei, ele é o ideal para aquela pessoa que está vendo pela primeira vez, porque ele foi pensado para alguém que está vendo pela primeira vez. Então não tem muito como ficar inventando muita batatinha para quem está passando pelo conteúdo pela primeira vez, né? Já diferente do intermediário, que aí a gente já tem muito mais liberdade de inventar, né? Avisados? O bot aqui tá lembrando a gente que tem a minha viagem pro Japão com a Thaís Matsufuji, e esse corte vai ser publicado no YouTube, então galera do YouTube também fica atento que ainda tá aberta as inscrições, ainda tem vaga pra essa viagem pra Tokyo Game Show comigo e com a Thaís, né? Vocês vão conhecer os bastidores do Flow, porque dessa vez a Cristina vai estar de produtora do Flow, entendeu? Deixa eu só